Deus amado e Pai querido, em nome de Jesus, para a glória do Teu grande nome, aqui estamos, nosso bom Deus. Aqui estamos para Te servir, para Te glorificar e para dar ouvidos à Tua voz à luz das Sagradas Escrituras. Sim, Pai, é mais um propósito de oração à luz da Tua Palavra, segundo o livro de Atos dos Apóstolos. Graças a Ti, chegamos ao dia de número 42. E é grande a nossa alegria e a expectativa, Pai, que temos quanto à Tua direção, o Teu curar, o Teu sarar em nossas vidas. Aqui estou eu, Teu humilde servo, e aqui está o meu irmão e a minha irmã. Logo, em Cristo Jesus, nós somos a Tua igreja. Nós somos o corpo de Cristo, a qual Teu Filho é o cabeça. E cremos no Teu Espírito Santo, que é fiel para nos inspirar e nos fazer lembrar de tudo aquilo que é preciso para este momento. Pois nós, a Tua igreja, desejamos o Teu mandar. Te apresento todas as vidas que aqui estão conosco, desde aqueles que já participam já há algum tempo, como aqueles, Pai, que estão chegando pela primeira vez. Todos nós temos muito a falar, mas nós queremos também Te ouvir. Por isso, pela fé, Te apresento todos os pedidos de orações que nos foram conhecidos através de mensagens de textos, fotografias e áudios, em tudo aquilo em que a Tua amada igreja se propôs pela fé em Jesus para colocarmos a fé em ação. Aquilo que é lícito aos Teus olhos, aquilo que é do Teu agrado, desde já eu concordo, Pai, em nome de Jesus. E creio que o Senhor é Deus, para que em meio a uma voz profética possamos falar aquilo que está no Teu coração para o nosso coração. Pai, como já foi dito, é o dia de número 42 do nosso propósito de oração segundo o livro de Atos dos Apóstolos. Ainda nos encontramos no capítulo 16, só que agora a partir do versículo 6 até o de número 10. O mesmo fala sobre a visão de Paulo em Troade. Pai, o Senhor abençoe o Teu servo e todos aqueles que aceitaram também essa convocação da parte do Senhor para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Foram muitas missões, muitos lugares, muitas pessoas, muitos povos, tribos, línguas. E Paulo estava apenas Te obedecendo, fazendo o Teu mandar, cumprindo o propósito para o qual o Senhor mesmo o enviou. E nós aqui também somos a Tua igreja. E certamente não temos feito aquilo em que os discípulos naqueles dias se propuseram, como também aqueles que em meio à história da igreja aqui na terra até mesmo sangraram e deram a sua vida por amor ao Evangelho. Mas nós aqui estamos nos posicionando, dizendo que somos Teus vasos, que Tu és o nosso oleiro e que estamos dispostos a fazer o que for preciso para que o Senhor se agrade de nós. Certamente todos nós aqui temos necessidades, enfermidades, temos complicações na vida financeira, temos mágoas, raízes de amargura. Talvez muitos de nós aqui estejamos com problemas na família que envolve relacionamentos, pais e filhos, esposa, marido, igreja, até mesmo no ambiente de igreja. E é claro que isso precisa ser resolvido, porque querendo ou não,
Isso meio que turva a nossa visão espiritual quanto àquilo que o Senhor realmente quer de nós. E o texto é bem curioso, Pai, quanto a essa verdade em toda a tua igreja. Porque quando olhamos para o texto, vemos a disposição de Paulo e seus companheiros de continuarem fervorosos nas missões evangélicas, nas missões missionárias. Contudo, o texto nos diz que, enquanto eles viajavam pela região da Frígia e da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. É curioso, Pai, e até espantoso, porque acredito, e todos aqui hão de concordar, que aquilo que o apóstolo Paulo e todos os que estavam com ele, aquilo que eles estavam se lançando, era de fato louvável. Era o que deveria ser feito. Mas o teu Espírito Santo os impediu. Mas não para parar a obra, não para trazer desconforto, não para trazer conflitos e situações desnecessárias para aqueles que estão dispostos a te servir. A verdade é que o Senhor tinha um propósito a qual, digamos, e por certo, mais urgente, que necessitava de uma atenção maior, um cuidado melhor. E a tua palavra vai dizer que certa noite, enquanto Paulo estava em Troade, durante a noite ele teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Pai, temos sempre meditado na tua palavra, e essa é a verdade. Às vezes nos preocupamos tanto com a nossa própria vontade que nos esquecemos a essência do Evangelho, que é de fato amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não estou dizendo que Paulo e os demais tinham uma certa, como posso dizer, Pai? Um certo desejo de saciar seu próprio querer quanto ir e vir a um lugar a outro, ou falar com certas pessoas ou povos. Mas, certamente, foi algo que subiu ao coração de Paulo. E que não era pecado, não era errado, mas, como já foi dito, havia uma emergência maior. Eu fico pensando que, de fato, todos nós aqui temos algo emergencial. Do contrário, não teríamos nos lançado a este propósito, que inclusive se chama um pedido de oração. E é claro que nós devemos lançar tudo e todos diante de Ti, e que a igreja, de fato, deve cuidar uns dos outros e levar os fardos uns dos outros. Mas nós não podemos nos esquecer que lá fora existem pessoas que têm problemas maiores do que os nossos. Que existem pessoas que estão passando por situações em que não podem ser socorridas nem mesmo pela própria família. E eis aqui a tua igreja, eis aqui a minha vida, eis aqui a vida do meu irmão e de minha irmã, fazendo como Paulo, dizendo sim para o teu mandar. Porque o texto vai dizer que, depois que Paulo teve essa visão, ele mesmo se preparou imediatamente para ir para a Macedônia, concluindo que Deus o tinha chamado para ali pregar o Evangelho. Pai, de fato temos pressa, de fato estamos ansiosos por nossas vitórias, pelas nossas conquistas. Mas o que vem primeiro, Pai? O que o Senhor quer de nós?
Eu creio que se o meu irmão e a minha irmã chegou até esse ponto aqui na oração, é porque de fato esta palavra é reveladora. Porque venhamos a pensar, Pai, me vem agora à memória a pessoa de José. Em todos aqueles anos, por mais de uma década, ele era prisioneiro no Egito, era escravo. Por 10 anos, na verdade, mais de 10 anos, ele esteve em meio a essa angústia. E é claro que ele só pensava em liberdade e queria voltar para casa, mas havia uma emergência maior. A fome, que assolaria não apenas o Egito, mas toda a terra. O curioso é que José se lançou a tudo isso e talvez não tivesse em mente naquele momento em que a sua família também poderia passar por maus bocados. Mas o fato é que ali o Senhor usou aquele homem. O levantou como governador do Egito e ele pôde não apenas ajudar pessoas que ele nunca viu, pessoas idólatras, inclusive pessoas que não seguiam a palavra de Deus, mas a sua própria família. Isso mostra que quando estamos dispostos a dar prioridade ao teu reino, a escolher aquilo que de fato é essencial para as nossas vidas, as demais coisas certamente serão acrescentadas. E essa é uma passagem bíblica, Pai, que nós já escutamos por diversas vezes e ainda assim estamos a resistir. Oh, Pai querido, nos dá esse discernimento. Quem precisa de nós neste momento? Tu mostrou a Paulo a quem era, aonde estava aquela pessoa, aquelas pessoas. Mostra-nos agora, Pai, no Teu Espírito Santo, enquanto este meu irmão e esta minha irmã escuta essa oração. Toca no coração, Pai. Faz com que a mente do mesmo venha reproduzir a face dessa pessoa, a qual ela precisa dar importância, a qual é prioridade. E certamente, se nós te obedecermos e der prioridade a esta instrução e ao que o Senhor está nos enviando, certamente virá também o nosso socorro. Eu tenho certeza que quando Paulo se propôs a estar na Macedônia, não apenas ele ajudou os tais que ali estavam, mas certamente o Senhor supriu muitas de suas necessidades. E eu oro a Ti para que, de fato, tudo isso venha de fato acontecer, para que o Teu nome seja glorificado em meio aos testemunhos que surgirão depois deste momento na Tua presença. Eu, de minha parte, digo, eis-me aqui, Pai. Eu não sou capaz, eu não tenho o que é suficiente para servir um Deus tão grande como Tu. Mas aqui estou. E creio que aquilo que tenho para oferecer é aquilo que o Senhor tem nos confiado. E é nisto que o meu irmão e minha irmã têm que se apegar. Não é sobre a nossa capacidade. Não é sobre o nosso intelecto. É sobre obediência, amor ao reino de Deus e à sua justiça. Que o Espírito Santo faça em nós, como fez no apóstolo Paulo e todos os seus em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz. Assim nós pedimos, oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.